paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 22, e versículo de número 1 ao 5, que vai nos dizer assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse ao seu rei: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vemos, irmãos, Davi vivendo um momento de grande aperto. Vivendo um momento em que ele estava sendo perseguido por Saul. Saul estava irado, Saul estava com inveja, Saul queria matar a Davi. E Davi, ele precisou entrar em uma caverna para se refugiar ali. Existem pessoas que estão vivendo momentos de fragilidade, de dificuldade, e você não está entendendo por que que Deus está permitindo você estar em lugares desfavoráveis humanamente falando, você está vivendo situações adversas, mas Deus está dizendo para você: eu estou no controle de tudo. Eu estou te moldando para que você possa viver cada propósito que eu tenho na tua vida. Você pode observar que depois que o profeta Samuel, ele vai até a casa de Jessé, e ele faz ali o azeite descer sobre a cabeça de Davi, as lutas se intensificaram na história de Davi. Começou a haver grandes perseguições na história dele, assim é na tua história. Você diz: Senhor, depois que eu passei a te servir, Senhor, depois que eu recebi do Senhor uma palavra, Senhor, depois que eu passei a buscar ao Senhor, parece que as lutas se intensificaram na minha história. Parece que as adversidades estão brotando das pedras. Parece que a luta em cima de luta. Pois é, um dia Davi também esteve assim, em um lugar de total dependência, precisou entrar em uma caverna para se esconder da ira de Saul, mas Deus estava com Davi. Eu não sei aonde você está, o que você está vivendo, quais são as aflições que você está passando. Talvez você esteja em uma caverna como Davi estava aqui, mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer que Ele está no controle de todas as coisas. Neste momento de dor, neste momento de sofrimento, neste momento em que Davi não estava entendendo muita coisa, Deus trabalhou na história dele. São em momentos que a gente não entende muita coisa que Deus trabalha na nossa história. São em momentos de luta e de adversidades que nós vemos o agir de Deus de maneira clara na nossa vida. Quando Davi estava nessa caverna, ele compôs o Salmo 57 e o Salmo 142. Ou seja, irmãos, Deus estava trabalhando em Davi dentro daquela caverna. Deus estava, irmãos, fazendo Davi viver experiências com ele. Você está pensando que as lutas na sua vida são para sua vergonha, mas Deus está dizendo: é preparação. Declare comigo: o que eu estou vivendo é preparação de Deus na minha vida. O que eu estou vivendo é preparação de Deus na minha vida. Quando Davi sentasse no trono, irmãos, ele estaria preparado. Davi não seria um menino imaturo, mas Davi seria um homem preparado, que foi moldado, que foi forjado, que passou por perseguições, que entrou em caverna, que viveu lutas, problemas, adversidades que pareciam ser insolúveis. Porque tem problemas na nossa vida, irmãos, que parecem que nunca vão findar. E era assim que parecia na história de Davi, a perseguição de Saul. Parecia que Saul nunca ia parar de perseguir a Davi. Foram anos de perseguição, irmãos. Às vezes a gente enfrenta meses de perseguições, dias, ou até mesmo um ano ou dois. E pensamos em parar, pensamos em desistir. Imagine Davi.
Parece que depois que Deus o escolheu, tudo começou humanamente falando a dar errado. Porque tem momentos que a gente fala assim pra Deus, né? Parece que o Senhor me escolheu, me chamou e tudo começou a desandar. E as coisas parecem que estão indo de mal a pior, porque humanamente falando era isso que parecia. Aqui estava Davi se refugiando na caverna de Adulão. A família de Davi foi apoiar a ele, porque neste momento de dor ele precisava de apoio. Deus está levantando pessoas para te apoiar. Eu vou repetir para você entender. Deus está levantando pessoas para te apoiar, para te ajudar, porque ninguém vence sozinho, irmãos. Tem perseguições que Deus, ele tem que levantar pessoas para nos ajudar, porque senão a gente não consegue vencer sozinho. A gente não consegue, irmãos, passar e conseguir ser aprovado. E Davi, ele foi aprovado aqui, sabe por quê? Porque Deus estava primeiramente com ele e Deus levantou apoio para ele. Davi teve o apoio da sua família. Os irmãos dele foram ali estar juntamente com ele naquele lugar. E toda a casa de seu pai. Ou seja, Davi, ele recebeu o apoio da sua família neste momento de fragilidade. E a Bíblia diz que também alguns homens se juntaram a ele. Eram homens que estavam em aperto, homens endividados, amargurados de espírito, e Davi se fez chefe destes homens. Eram os 400 homens. Davi não estava sozinho. Deus, ele sempre levanta pessoas para estar conosco. Eu vou repetir para você entender, porque você precisa entender que você não vai vencer sozinha, certo? Você não vai vencer sozinho. Eu sei que tem momentos, irmãos, que nós vivemos tantas lutas, tantos problemas, muitas vezes tantas calúnias, somos tão apunhalados que não queremos alianças com ninguém. Não queremos pessoas por perto, não queremos ajuda humana e pensamos, só eu e Deus vamos conseguir vencer essa batalha. Só que tem batalhas, irmãos, que Deus levanta pessoas, certo? E não é porque alguém fez um mal contra você que todo mundo vai fazer igual. Não era porque Saul estava agindo de maneira ingrata com Davi que todos seriam ingratos, porque Saul foi ingrato. Davi estava ali, ó irmãos, dedilhando a harpa, para que o espírito maligno saísse de Saul. Davi só fazia o bem para Saul, mas Saul foi ingrato. Davi poderia muito bem aqui se fechar para todo mundo e dizer, eu não quero ninguém aqui, eu vou entrar na caverna sozinho. Mas Davi aceitou as pessoas que Deus levantou para estar com ele. Então aceite, não quero entender não, só aceite. E agradeça, porque é um cuidado de Deus. Estes homens aqui que estavam com Davi, cerca de 400 homens, foi um cuidado de Deus com ele. A família de Davi que foi estar com ele ali foi um cuidado de Deus com ele. E Deus está cuidando de pessoas aqui nos mínimos detalhes. Ele está levantando pessoas para segurar na sua mão, pessoas para orar por você. Pessoas que até têm problemas, porque esses homens que se juntaram a Davi tinham problemas. Mas vão segurar na sua mão, vão te ajudar para que você possa vencer os seus problemas. Deus, ele é tão perfeito, ele é tão maravilhoso, irmãos, que ele levanta pessoas quando a gente mais precisa. E é isso que ele está dizendo para você. Eu estou usando pessoas para te ajudar. Eu estou usando pessoas para te levantar. Eu estou usando pessoas para te erguer novamente. Davi estava neste lugar, e este lugar aqui era um lugar seguro. Muitas vezes nós vamos estar em lugares seguros, certo? Em lugares que vamos nos acomodar. Aqui tá bom, aqui tá seguro, aqui tá legal. Só que Deus, irmãos, muitas vezes nos tira da zona de conforto. E através dessa palavra eu vejo Deus tirando homens e mulheres aqui de zonas de conforto. Porque Ele quer trabalhar em você. Ele quer que você seja dependente dEle. É fácil? Não é. Não ia ser fácil para Davi o que ele iria ouvir do profeta Gade, mas ele teria que obedecer. Davi estava dentro de uma caverna, ali era um lugar seguro, segundo o versículo de número 4. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Aquela caverna, a caverna de Adulão, era um lugar seguro para Davi.
Davi estava guardado, certo? Apesar de estar fugindo, humanamente falando, de estar em desvantagem, ele estava guardado. Ele estava protegido. Aquele lugar era um lugar seguro. Quando estamos na zona de conforto, nós não queremos sair. Nós gostamos daquilo que nós temos o controle. Mas aqui, irmãos, Deus não deixa Davi neste lugar, onde era um lugar seguro, onde ele tinha o controle, onde as coisas pareciam que estavam andando, porque aqui, humanamente falando, as coisas pareciam que estavam andando. A família de Davi veio ter com ele. Os 400 homens estavam ali. As coisas pareciam que estavam fluindo. O lugar era seguro. Aí Deus faz o quê? Um grande movimentar. Deus diz, pois eu não quero mais Davi nesse lugar seguro. Agora eu quero uma mudança. E quando a mudança chega, muitas vezes nos amedrontamos. Mas precisamos tomar aqui o exemplo de Davi. Não deixarmos o medo nos dominar. Mas crermos que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. E que Ele está trabalhando ao nosso favor. Versículo 5. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar seguro. Mais uma vez, a Bíblia está enfatizando que a caverna de Adulão era um lugar seguro. O profeta Gade vai dizer, não fiques neste lugar seguro. O lugar pode até parecer seguro, pode até parecer bom, pode até parecer ser cômodo. Mas se Deus está dizendo não fique, não fique. Se Deus está dizendo eu não estou no negócio, não vá. Se Deus está dizendo não fique neste lugar, não fique. Mesmo que pareça ser seguro. Mesmo que seja cômodo para você. Mesmo que humanamente falando seja bom, irmãos. É melhor estarmos num lugar onde Deus nos designa, mesmo que a gente não entenda. E mesmo que humanamente falando aquele lugar não pareça bom. Mas se for um lugar de Deus, tenha certeza que Deus vai te abençoar, Deus vai te guardar, Deus vai te livrar e vai te proteger. Do que estarmos em um lugar que parece ser bom, que parece ser a nossa zona de conforto, que humanamente falando realmente é um lugar de proteção, é um lugar seguro, mas Deus não está conosco. E Davi entendia isso. Eu preciso estar onde Deus estiver comigo. E não importa onde eu esteja, o que importa é Deus estar comigo. Se Davi não ouvisse as palavras do profeta Gade, ele estaria em um lugar humanamente falando seguro, que era a caverna de Adulão, mas Deus não estaria com ele. Então, irmãos, nada ia valer ali para Davi. Porque a partir do momento que Deus não está conosco, por mais que o lugar seja seguro, nós corremos risco. E acontece o mal. Por quê? Porque a mão do Senhor se retira, a proteção de Deus retira quando estamos em desobediência. Então, se Davi permanecesse naquele lugar seguro, ou seja, na caverna de Adulão, ele com certeza pereceria. É melhor estarmos no centro da vontade de Deus, mesmo que momentaneamente falando a gente não entenda. Tem trabalhar de Deus que a gente não vai entender. Tem direções que Deus vai nos entregar que a gente não vai entender. Tem zonas de conforto que Deus vai nos tirar que a gente não vai entender. Mas através da palavra Deus, Ele diz para você, mesmo que você não entenda, permaneça aonde Deus te ordenar. Faça tudo o que Ele te mandar. Declare comigo, mesmo que eu não entenda, eu vou obedecer às ordens de Deus e eu vou estar segura. Mesmo que eu não entenda, eu vou obedecer às ordens de Deus e eu vou estar seguro. O profeta Gade deixa bem claro, não fiques neste lugar seguro, humanamente falando. Vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Humanamente falando, irmãos, Davi estava se arriscando ao sair e ir para a direção que o profeta, o homem de Deus, falou para ele. Mas Davi entendeu, mesmo que humanamente falando eu esteja me arriscando, eu prefiro estar no centro da vontade de Deus. Eu prefiro estar onde Deus me designou. Eu entendo o que Deus está fazendo? Não. Você acha que Davi estava entendendo aqui, irmãos? Não. Ele estava em um lugar seguro. As coisas pareciam que estavam se ajustando. E Deus disse, sai. E Deus disse, eu não te quero aqui. E sabe por que foi que Davi saiu? Sabe por que foi que Davi obedeceu? Porque ele entendeu aquilo que nós precisamos entender diariamente. Que é melhor estarmos no centro da vontade de Deus do que estarmos em lugares onde a gente quer estar e Deus não está conosco. E não termos a bênção do Senhor. Irmãos, terrível coisa é você estar em um lugar
Você está vivendo algo que é seu plano, mas não é plano de Deus. Porque tudo que não for plano de Deus, na minha e na sua vida, nós não vamos ter êxito. Nós vamos estar correndo riscos. Se eu estou fora do centro da vontade de Deus, sabendo qual é a direção que Ele tem para mim, mas por eu achar que aquela direção não é tão boa, eu corro risco. Eu posso ser destruída. E Davi entendia isso. Se eu permanecer neste lugar que parece ser seguro, sem a aprovação de Deus, eu vou ser destruído aqui dentro. Então eu prefiro ir para um lugar onde, humanamente falando, é um lugar de desvantagem. Mas eu estou debaixo de obediência, porque eu não ando segundo aquilo que é humano. Eu ando segundo as ordens do meu Deus e eu sei que o meu Deus sabe o que é melhor para a minha vida. Declare comigo, eu vou deixar Deus guiar os meus passos, porque Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Eu vou deixar Deus guiar os meus passos, porque Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Não reclame das mudanças, meu irmão. Não reclame das mudanças, minha irmã. Deus sabe o que está fazendo. Deus, Ele permitiu um tempo de Davi na caverna para o moldar, para trabalhar nele, mas agora Deus estava dizendo, sai. Nós precisamos entender uma coisa, Deus tem um tempo para tudo. E nós não podemos ficar nos apegando a tempos, a lugares, a pessoas. Porque senão nós não obedecemos às ordens do Senhor. E a ordem de Deus aqui foi, sai do lugar seguro. E hoje Deus diz para você, eu te darei direções. Não queira entender o que eu vou fazer. Por um tempo, a caverna foi bom para Davi. Por quê? Porque ele foi moldado, ele foi trabalhado. É como eu falei, lá ele escreveu o Salmo 57, o Salmo 142. Deus trouxe homens para estar com ele, a família dele veio ali para estar com ele, para o apoiar. Mas chegou um tempo que Deus disse, pronto, sai daí. E hoje Deus diz para você, mudanças acontecerão. Não queira entender. O que eu faço na tua história é para livramento. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio que o Senhor tem suas formas de trabalhar e nós não temos que entender o teu trabalhar, nós só temos que obedecer as tuas ordens, ouvirmos a tua voz e fazermos como Davi, estarmos prontos a te obedecer. Ele te obedeceu, Pai, ele esteve naquela caverna, era um lugar seguro, mas quando o Senhor usou o profeta aqui para dizer que não era para ele estar mais ali, ele ouviu a voz do Senhor e fez segundo a tua ordem, porque ele entendia que o que o Senhor tinha determinado para ele, Pai, era o melhor, e assim precisamos entender que o que o Senhor tem determinado, tem reservado para a nossa vida é o melhor, e nós não temos que entender as tuas rotas, nós não temos que entender as tuas direções, mas o Senhor sabe o que é melhor para a nossa vida e nós só temos que obedecer. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção. A vida, a história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que, em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação, para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo. E que tudo seja para honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai. Prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer. Pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai. Falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço. E te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus esteve com Davi.
em todos os momentos aqui. No momento de aperto, que ele estava dentro da caverna, Deus estava com ele. Quando chegou o momento de sair da caverna, Deus estava com ele. Davi obedeceu. Davi entendeu que existem fases que não podem ser puladas, que existem ordens que não podem ser revogadas. Deus ordenou, Davi obedeceu. Ele esteve na caverna por um tempo. Ali foi um lugar seguro para ele. Mas quando chegou o tempo de Deus, ele também compreendeu. Eu preciso sair. E eu preciso obedecer às ordens de Deus, mesmo que eu não entenda, porque Deus sabe o que é melhor para minha vida. Hoje Deus diz para você, faça como Davi, obedeça a cada ordem, cada desígnio, porque Deus sabe o que é melhor para sua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.